Bom, hoje o nosso título é Do Fundo do Poço ao Favor de Deus. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E aí eu queria te lembrar algumas coisas. Eu sou só o canal aqui. A mensagem o Senhor está nos enviando nesse momento. Então, que em nome de Jesus você possa abrir o seu coração para a mensagem de Deus. Que nada aqui é sobre a Camila ou algo do tipo, mas a mensagem que o nosso Pai quer nos entregar nessa noite. Então, que a gente possa ter um ouvido ativo, uma mente atenta, um coração aberto para aquilo que o Espírito Santo quer plantar dentro de nós. Amém? Muito feliz de ver seu rostinho aí, tia. Tia Patrícia, estou feliz de te ver. Glória a Deus pela sua vida. Vamos lá. Bom, hoje eu queria contar uma história para vocês de um rapaz, um jovenzinho, que desde muito cedo ele sempre se destacou no seu lar. Bom, ele era fruto do grande amor da vida do seu pai. Ele foi filho da velhice do seu pai. Então ele tinha uma preferência ali do seu pai na sua vida. Em um certo momento, ele ganhou um presente muito especial, um presente que simbolizava honra, afeto, amor. E todo esse tratamento especial, esse presente, gerava um sentimento ruim nos irmãos dele. Os irmãos dele tinham inveja dele. Com o passar de um tempo, ele começou a ter alguns sonhos tanto quanto curiosos, onde ele sempre se via numa posição de liderança, que a sua família estava sempre se reverenciando ali a ele, e ele decidiu compartilhar esses sonhos com a sua família. Obviamente que não foi bem recebido, os irmãos criaram ainda mais raiva de tudo que ele acabava compartilhando ali com eles. Em um determinado dia, seus irmãos saem para cuidar do rebanho, e o seu pai pede para que ele vá atrás dos seus irmãos. E aí, ali naquele momento, quando os irmãos avistam ele, eles começam a planejar, né? O que a gente vai fazer com ele? Vamos matar? Não vamos? O que a gente faz? Até que eles chegam numa conclusão de jogar ele dentro de um poço. Então, eles pegam aquele presente especial que ele tinha ganhado do pai dele e acaba jogando ele dentro de um poço, decide que não vão matar ele. E ali, bem naquele momento, estava passando uma caravana de ismaelitas. E eles tiveram a ideia de não só jogar ele no poço, mas depois retirar e vender ele como escravo. Então, ele é vendido como escravo e ele vai parar numa terra distante, chamada Egito. E ali ele foi comprado por um oficial do rei, um homem de uma boa posição. E mesmo numa terra estranha, ainda assim, ele fazia tudo com muita excelência. Então, ele se destacava. Ali ele foi para a casa de um homem que era bom, e esse homem percebeu que ele tinha muitas qualidades. E esse homem decidiu colocar ele como administrador da sua casa. Então, ali, a fidelidade dele, a integridade dele, o caráter dele, levou ele a ser administrador da casa do seu senhor. Ele começou a viver um tempo de progresso, porque, querendo ou não, ele tinha acabado de passar por uma situação super triste. Pensa, você é vendido, para uma terra, tal. Então, ele começou a viver um progresso ali na vida dele, mas, do nada, ele acaba sendo acusado injustamente pela mulher do seu senhor. Então, ela quer se deitar com ele e ele entende que ele tem direito a tudo naquela casa, menos a mulher do seu senhor. Então, ele rejeita deitar com ela e aí ele foge, as vestes dele acabam ficando ali nas mãos dela e ela inventa uma história para os servos de que ele tentou violentá-la, se deitar com ela e ela não queria e ela chora e espera seu marido chegar. E ela acaba contando a mesma história para o seu marido, que é aquele servo que ele levou para casa, tentou violentá-la, se deitar com ela. E, lógico, o marido acreditou na sua esposa, ficou muito bravo e acabou enviando esse servo para a prisão. E ali, quando ele chega na prisão, na cadeia, mais uma vez ele acaba se destacando, afinal ele era um homem muito abençoado. Então ele se destacou por conta da sua conduta, por conta do seu caráter novamente. Então o carcereiro confiava nele e ele, como prisioneiro, passou a cuidar dos outros prisioneiros. Isso é até engraçado, mas é a história do povo de Deus. Então, passado um tempo ali na prisão, 2 servos do rei que estavam presos tiveram sonhos.
E esses sonhos também estavam perturbando eles. E eles decidem contar para esse jovenzinho, para esse rapaz. E ele escuta aqueles sonhos, interpreta e ele dá ali, né, o significado para os dois. E um deles acaba sendo restaurado ao seu cargo. E quando ele vai sair da prisão... Isso aqui, ó. Quando ele vai sair... Me perdi aqui, mas vamos lá. Quando ele vai sair da prisão, ele fala, ó... Se lembre de mim quando você estiver na presença do rei. E ele acaba, enfim, sendo restaurado ao seu cargo. E aí, muitos anos se passam. O rei depois tem alguns sonhos perturbadores também, que ele não entende. E aí ele pede para chamar todos os mestres, magos, sábios do Egito, para alguém tentar decifrar os seus sonhos, e ninguém consegue. Até que aquele que foi restaurado ao seu cargo, o chefe dos copeiros, se lembra desse jovenzinho e fala para o rei, indica ali para o rei que ele se lembra de um rapaz que estava na prisão, na época que ele estava, que ele interpretou o sonho com muita precisão, ele acabou até sendo restaurado para o seu cargo, e que valeria a pena chamar esse jovem. Então o rei manda chamar... Gente, isso aqui está mexendo sozinho. O rei manda chamar... Jesus, está repreendido. O rei manda chamar o rapazinho, e aí ele escuta os sonhos do rei e também interpreta com muita precisão. Ali naquele momento ele fala para o rei que haveriam 7 anos de muita fartura, seguidos de 7 anos de muita fome, ou seja, tempos aí de vacas gordas e vacas magras. E não só isso, ele também dá estratégia para o rei de como conduzir o povo naquele momento. E aí o rei ele fica assim, admirado, surpreso com tamanha sabedoria. E ali naquele momento ele coloca esse jovem prisioneiro como governador de todo o Egito. Ali alguns anos se passaram e ele... Gente, isso aqui não está funcionando. Parou. Mas qualquer coisa é o meu celular, não vou confiar. Alguns anos... Vamos lá. Ô, Jesus. Deixa eu lembrar. Onde eu parei? Irmãos, vocês têm que me ajudar. Governador. Parei aqui? Uns anos se passaram. E ele ficou no Egito. Daí ele começou a melhorar a sua vida. Ficou ali no Egito e tal. E aí chegou os anos difíceis. Em um certo momento, os seus irmãos vão até o Egito atrás de alimento. E, obviamente, que eles não sabem quem é ele. E ali ele começa a fazer alguns testes para ver se eles tinham arrependimento no coração, se eles tinham mudado ou não. Até que ele não aguenta, ele acaba se revelando. Depois de um tempo, manda chamar o outro, o pai, enfim. Resumindo, eles acabam ali restaurando essa família. Um perdoa o outro, porque foi uma situação muito delicada que aconteceu entre esses irmãos. Um acaba perdoando o outro, eles vivem ali no Egito. Ele era um homem que tinha muita fé na promessa de Deus. Tanto que ele pede que quando ele falecesse, seus ossos fossem levados para a terra prometida, para a gente ver o quão ele era realmente confiante naquela promessa que o Senhor tinha dado já ao nosso povo. E ali ele passou por muita dor, por muito sofrimento, foi tudo muito doloroso, mas a gente vê que nada foi em vão, absolutamente nada. Então, o processo dele gerou um propósito, e o sonho que um dia foi desacreditado aconteceu, se cumpriu exatamente como Deus havia mostrado. Como eu citei no início, ele tinha alguns sonhos onde ele estava numa posição de liderança, e tudo isso acabou acontecendo. Não vou contar com detalhes, mas depois vocês leem lá na Bíblia para vocês saberem com mais detalhes. Então é sobre isso que eu quero falar hoje, o processo de Deus no poço, na prisão e no trono na vida de José. Eu tentei fazer um mistério, mas não dá, né, irmãos? É uma história muito única, e é muito legal que, conforme a gente vai estudando, são muitos temas que a gente consegue aprender com José. Ele foi, de fato, um homem muito abençoado. Então, que a gente possa realmente desfrutar dessa palavra. Hoje a gente vai expor aqui os textos e que a gente possa extrair ao máximo em nome de Jesus. Então, entenda, quando você está no fundo do poço e quando você está na prisão, você pode até pensar que é o seu fim, mas na verdade pode ser somente o começo do favor de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus.
Eu vou abrir meu celular, porque esse negócio tá tentando tirar minha paz, mas ele não vai conseguir. Que hoje eu tô forte. Ele tá voltando, eu desço e ele volta. Mas eu não ligo pra esse negócio aí, gente. Vamos lá, irmãos. Então, a primeira fase, o poço. Obrigada, pastor. Vamos para a primeira fase, então, da vida de José, já que eu tentei fazer um mistério, mas vocês já sabem quem é. Vamos lá. A primeira fase da vida de José é o poço. E o poço é onde Deus te desenvolve. Abra sua Bíblia já, por gentileza, em Gênesis 37, 23. Hoje foi fácil, né? Gênesis. Não preciso falar onde é, né? As adolescentes são craques aí na Bíblia. Pedro, primeiro livro. Então vamos lá. Primeira fase é o poço e Deus quer te desenvolver nessa fase. Então José, ele era uma pessoa que brilhava, ele tinha o holofote de Deus virado sobre a vida dele, ele tinha a preferência do seu pai, ele tinha a túnica, que era esse presente especial que eu citei, e tudo isso gerava uma inveja nos seus irmãos. Então foi justamente por conta do seu brilho que ele foi parar no poço. Lá em Gênesis 37, do 23 ao 24, diz assim: quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco. Então, irmãos, o poço foi o primeiro processo, o primeiro estágio de algo divino que Deus estava preparando na vida de José. E assim como José, às vezes a gente se encontra em alguns poços, em alguns momentos onde a gente é tirado da nossa zona de conforto, momentos onde nós somos tirados da nossa segurança e parece que a gente vai parar nesse lugar vazio, escuro, sozinho, sombrio. Parece que a gente não tem mais saída desse estado que a gente se encontra. A expressão estar no fundo do poço é muito utilizada para a gente expressar quando a gente está vivendo extrema dor, extrema dificuldade, um momento que dói na nossa alma. E estar no fundo do poço pode acontecer com cada um de nós, né? Do mais jovem até o mais experiente. E são muitos os motivos que podem nos levar ao fundo do poço. Por exemplo, uma crise financeira pode nos levar ao fundo do poço. Um casamento cheio de brigas, um casamento todo ferido, pode te levar ao fundo do poço. Pais totalmente briguentos, uma família disfuncional, a falta de uma promoção no seu trabalho, a falta de um amor, uma grande frieza espiritual. Então, são muitos os motivos que podem nos levar ao fundo do poço. Mas, às vezes, também, o fundo do poço, ele pode ser, assim, uma soma de acontecimentos. Então, por exemplo, briguei com a minha mãe, terminei com meu namorado, fui mandada embora do serviço, nossa, tô mal, fui parar no fundo do poço. Ou pode ser aquela única situação, mas que vem te dar um golpe que você vai parar lá. E, então, a gente não tem muitas regras, mas a gente precisa estar atento e tomar cuidado. Por quê? Quando a gente vai parar no fundo do poço, normalmente é um lugar muito silencioso. Então, normalmente nós somos tomados por muitos pensamentos destrutivos e nós precisamos tomar muito cuidado. Porque o poço, ele não é hoje um lugar físico. Você não vai cair num poço, ninguém vai te jogar no poço. Mas o poço hoje é uma condição da alma. E talvez você já esteve no poço, mas talvez você se encontre hoje no poço. E isso é muito sério. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com esses pensamentos destrutivos. Deus não se importa comigo, ninguém está me vendo nesse momento, eu não vou sair dessa. Não, isso não são verdades. São mentiras do inimigo. Por isso que a gente precisa tomar cuidado. Porque, como eu disse, estar no fundo do poço pode acontecer com qualquer um aqui de nós. Então, por isso que nós precisamos tomar
muito cuidado. Então, o que eu tenho para te falar nesse momento é que o fundo do poço, ele não é o fim. O fundo do poço, ele é o começo. Na verdade, é o lugar que Deus começa a te desenvolver. É isso que Deus quer fazer com você. Ele quer te tratar, Ele quer te moldar, Ele quer forjar algo no seu caráter. E talvez vai ser só no fundo do poço. Porque existem lições que o topo da montanha não vai nos ensinar. A gente só aprende no fundo do poço. Então, se você se encontra hoje nessa situação, assim como José, que tinha tudo, tinha a preferência do pai, o holofote de Deus, tinha a túnica, do nada você vê e não encontra nada daquilo que você tinha, eu estou aqui para te dar uma boa notícia. Esse não é o seu destino. O poço é o processo, é o meio que Deus vai te levar ao seu destino. Então, seja resiliente. Nós precisamos ser fortes para passar por esses momentos aí de luta e de dificuldade. Eu estava lá em casa, estava terminando de me arrumar para vir, e falei, nossa, os irmãos têm que ser resilientes igual meu cabelo. Irmãos, eu passei tanto gel, 5 horas da manhã, meu cabelo está aqui, ó, intacto. É assim que a gente tem que ser resiliente, em nome de Jesus. Bom, o poço, como eu disse, é um lugar meio perigoso, porque às vezes nós somos tomados por muitos pensamentos destrutivos, porque o poço ele é silencioso. E assim como na escola, quando um professor está aplicando uma prova, há processos que Deus também fica em silêncio. Por quê? Ele quer te desenvolver, Ele está te provando, Ele quer te ensinar algo, Ele está te observando o tempo todo. Então, que nós possamos ter um olhar muito delicado para que a gente entenda que a gente está passando por essa fase e que a gente também pode aprender com as fases ruins que a gente acaba encontrando. Porque pensa, eu acho que assim, nós somos cristãos, filhos de Deus, a gente precisa estar numa constante evolução, a gente tem que estar aprendendo o tempo todo, e para isso a gente precisa estar atento aos sinais. Então, se você está passando por uma fase ruim, tenta extrair o melhor dessa fase. Embora seja difícil, Deus quer ensinar algo para você. O Senhor quer moldar algo em você, desenvolver algo em você. Essa semana eu estava até conversando com a minha dupla lá do trabalho, e aí eu falei para ela que a gente estava falando sobre aprender coisas em tempos difíceis. E no final do ano passado eu tive uma fase que eu fiquei meio mal por conta do meu trabalho, que o meu contrato ia se encerrar. E eu sofri muito. E aí no fim eu fiquei na empresa. Então eu sofri e eu não precisava sofrer. E aí, o que eu aprendi nesse tempo difícil? Que hoje que eu estou passando pela mesma situação, que agora já é outro contrato, já vai finalizar, eu não preciso sofrer. Porque quando eu estava naquela situação difícil, eu consegui extrair uma lição de que eu não preciso sofrer antecipadamente. Isso é muito difícil. Mas a gente precisa tentar aprender com as situações e com os acontecimentos das nossas vidas. Afinal, o poço é um lugar de abastecimento. Deus está colocando algo dentro de você que será necessário para o seu próximo estágio. Então, entenda, o poço, ele não é ruim. Você pode aprender algo nessa fase. O poço só é ruim quando você passa mais tempo do que você deveria. Ou seja, quando você transforma em estado aquilo que deveria ser somente um estágio. Então, que a gente saiba o tempo de permanecer nas fases. Existe um momento que a gente precisa levantar, sacudir a poeira e partir para a próxima. E, juntando aí, partimos para o nosso segundo tópico, que é a nossa segunda fase da vida de José, que é a prisão. A prisão é o lugar que Deus quer te revelar. Então, depois de José vencer o poço, ele começou a viver um tempo de crescimento, foi para a casa de Potifar, conquistou a fidelidade de Potifar, começou a se destacar, mas tudo muda naquele momento em que a mulher de Potifar decide acusá-lo injustamente e ele é lançado na prisão. Então, abra sua Bíblia novamente em Gênesis 39, 14. A gente já estava em Gênesis 39, né? 37? Então, vamos para o 39. Vamos lá. A mulher chamou os empregados da casa e disse: vejam só este hebreu que o meu marido trouxe para casa.
Ele está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo. Mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história assim: esse escravo hebreu que você trouxe para a nossa casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito o seu escravo me tratou. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia, onde ficavam os presos do rei. E ali José ficou. Irmãos, eu fiquei refletindo em quantos momentos a gente não passa por algo meio similar, meio parecido com José. A gente é fiel, a gente é obediente, as coisas começam a fluir na nossa vida e, de repente, as portas se fecham. É como se a gente fosse realmente tirado dessa fase de progresso e lançado ali numa prisão. Lógico que hoje não é uma prisão física também, porque está todo mundo aqui, mas uma prisão emocional, uma prisão amorosa, uma prisão financeira. Mas aqui eu já quero te dar o ponto-chave dessa segunda fase da vida de José. A prisão também não foi o fim. A prisão não foi o fim, foi o início da revelação de José. Foi dentro da prisão que José começou a manifestar os dons que Deus havia depositado nele. Então, o que parecia ser um atraso aos nossos olhos e aos olhos das pessoas, na verdade, era uma grande estratégia de Deus. Amém? Gênesis 39, de novo, 23. Diz assim: o carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que ele fazia. Irmãos, como pode alguém que está preso ser abençoado em tudo que faz? Para mim isso não faz sentido, mas essa é a grandeza de Deus. A minha mente é limitada, eu nunca vou compreender isso mesmo. O nosso Deus, ele é especialista em fazer o impossível se tornar possível. O nosso Deus, ele é especialista em tornar o invisível e visível. E foi justamente o que Deus fez na vida de José. Então, o que aos olhos do mundo parecia ser uma grande desonra, era exatamente o palco que Deus queria para revelar José naquele momento. Embora a prisão pareça um ambiente parado, limitado, travado, é nesse lugar que Deus te dá destaque, é nesse lugar que Deus usa você para revelar a glória dele na sua vida. É interessante que José, naquele tempo da prisão, ele não buscou vingança. José, ele não gastou o seu tempo tentando provar a sua inocência. E isso é bom a gente compreender, porque ele gastou o seu tempo confiando no processo de Deus e ainda ele colaborou com o processo de Deus. É aquela história, se não vai ajudar, não atrapalha. Basicamente isso, José colaborou com o plano que Deus tinha. Porque eu tenho para mim, estudando, que José compreendeu que ele era justo. E o justo, ele não se justifica. O justo, ele é justificado por Deus. Então fique tranquilo. Pare de tentar se explicar para pessoas que não entendem o seu propósito. Existem pessoas que realmente estão aqui para te julgar, falar mal de você, te xingar. Pare de tentar se explicar. Pare de tentar colocar a sua ideia dentro do outro, porque tem pessoas que não vão compreender o seu propósito. Existem pessoas que não querem a sua justificativa. Tem pessoas que querem o seu pescoço, que é o seu mal. Então, por isso que a gente precisa ter uma mente muito bem equilibrada no Senhor. Há momentos que o seu silêncio é a melhor resposta que você pode oferecer. Então, o nosso silêncio, ele expressa sabedoria. A gente precisa ficar mais em silêncio, em nome de Jesus. Às vezes, a gente acha que o silêncio é dar para trás, é regredir, é deixar que o outro vença. Não, porque eu vou lá, eu vou falar.
Não. O melhor que você pode oferecer para essas pessoas que querem o seu pescoço é o seu silêncio. E assim você deixa que a presença de Deus, a glória de Deus, transpareça através da sua vida. Não arruma briga por aí em nome de Jesus. Continuando, lá em Gênesis 40 agora, por favor. Gênesis 40, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 8. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho cada um. E cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que eles estavam muito preocupados, então perguntou: "Por que vocês estão com essa cara tão triste hoje?" E eles responderam: "Cada um de nós teve um sonho e não há ninguém que saiba explicar esses sonhos." Então José fala: "É Deus quem dá a capacidade de explicar os sonhos. Vamos, me contem o que vocês sonharam." Então aqui está uma grande virada também na vida de José. Ele começa a operar aquilo que Deus tinha colocado dentro dele. Então, mesmo preso, ele entende que o seu dom precisava continuar ativo, mesmo limitado ali naquela prisão, preso, ele teve uma atitude de servir, né? Ele escutou os sonhos e interpretou, entregou ali a mensagem para os dois. E essa atitude de José de servir em meio à dor, em meio ao sofrimento, foi o que abriu as portas para ele para o próximo estágio da vida dele. Então, se você tem passado por algum tempo difícil, se você está nessa fase da prisão, que é diferente do poço, que é um lugar onde as coisas estão travadas, as portas estão fechadas, você está desanimado, não deixe de servir. Não deixe de entregar a sua excelência no seu ministério. Não deixe de entregar sorrisos para as pessoas ao seu redor. Não deixe, porque isso vai fazer com que as suas portas sejam abertas, que você alcance o seu próximo estágio. Bom, talvez hoje você esteja numa prisão, em um tempo onde tudo parece travado, portas fechadas, sonhos em silêncios, expectativas frustradas, mas entenda que a prisão ela não é um castigo, é uma preparação. É o lugar que Deus quer começar a te revelar, é o lugar que o Senhor quer começar a dar visibilidade à sua vida. É onde Deus quer ensinar o seu espírito, treinar o seu espírito, te ensinar a ouvir, te ensinar a falar com sabedoria. E é isso que a gente precisa estar atento. José não deixou que a prisão apagasse o seu brilho, porque ele entendeu que a revelação de Deus não depende do lugar em que nós estamos, mas da disposição do nosso coração em servir a Deus, independente do ambiente. E aí eu aproveito para te perguntar e trazer uma reflexão para nós. Será que você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem colocado na sua vida, mesmo em tempos difíceis? Será que você tem usado os dons que o Senhor confiou a você? Ou você tem enterrado por conta de dores, traumas, dificuldade, tempo travado, falta de emprego? E aí? Deus quer te revelar, seja na sua casa, seja no seu emprego, na escola, na faculdade, não sei, mas o Senhor, Ele quer te revelar. E é por isso que Ele está te treinando nesse tempo de prisão, para que depois Ele te dê visibilidade em nome de Jesus e que Ele possa colocar você em lugares de destaque. Então, recapitulando, nosso primeiro ponto foi o poço, que o poço é onde Deus te desenvolve. Então, o que a gente precisa guardar é que o poço não é o fim, é o começo, é o meio do processo para que a gente alcance o nosso destino. No poço, a gente precisa estar atento às dificuldades e às coisas que acontecem, porque nós podemos aprender com elas. O segundo ponto foi a prisão. E Deus tratou conosco que a prisão é o lugar onde Ele quer nos revelar. Então, embora a gente está numa fase travada, tempo difícil, sonho frustrado, expectativa não alcançada, ainda assim eu preciso servir com muita excelência, porque ainda não é o fim. Continuamos no processo. E agora a gente chega na terceira fase, dias de glória. O trono. Então, o trono é a exaltação de Deus sobre as nossas vidas. Então, depois de passar pelo poço, passar pela prisão,
José é finalmente chamado à presença do rei. Nesse momento, o rei está muito atormentado por conta dos seus sonhos. E ele acaba escutando do copeiro sobre esse jovem hebreu que mesmo preso tinha muita sabedoria e discernimento. E nesse momento José é chamado, e a gente encontra isso lá em Gênesis 41, do 37 ao 41. Então a gente vai ver esse capítulo, esse acontecimento em que o rei chama José. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários. E o rei lhes disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o espírito de... Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro. Não há ninguém com mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois eu sou o rei. Nesse momento, eu o ponho como governador de todo o Egito. Glória a Deus. Então, nesse momento, irmãos, é exaltação divina. O trono, ele representa o cumprimento do propósito, o cumprimento da promessa do Senhor. O trono, ele não é sobre vaidade, não é sobre status, é sobre Deus revelar publicamente aquilo que ele construiu no secreto. O tempo do poço, o tempo da prisão, José esteve sozinho, José sofreu. José com certeza sentiu dores, e agora é o momento de Deus revelar tudo isso que o Senhor de fato tratou com ele nessas duas outras fases tão difíceis, tão dolorosas, cheios de etapas que aparentemente foi em vão, mas a gente chega aqui em Gênesis 41 e nós vemos que nada para o Senhor é em vão. José, ele foi fiel no poço, justo na prisão e humilde no palácio. E agora Deus o coloca num lugar de honra. E não porque José buscou isso, viu, irmãos? A gente não pode buscar isso. Mas porque ele foi aprovado por Deus. Então entenda, se você está passando por essa fase difícil de poço e prisão, Deus não quer te humilhar, Deus não quer te entristecer. Mas Deus vai te provar. E através da sua aprovação, Deus vai te exaltar. E aqui eu não estou falando de uma exaltação de ego ou os meus desejos, as minhas vontades, as minhas vaidades. Não, porque Deus, ele não vai empinar o nosso nariz, mas o Senhor vai nos fazer brilhar através da luz dele. Ou seja, a luz não é nossa, o brilho não é nosso, o brilho é emprestado ainda do Senhor. Então, se você é uma pessoa que se incomoda com o brilho do outro, vai reclamar com Deus. Quem faz essa pessoa brilhar é o Senhor. Nós não brilhamos. O Senhor que empresta a luz dele sobre as nossas vidas. A Bíblia diz para nós que quem se exalta encontra humilhação, mas quem se humilha é exaltado por Deus. Então que nós possamos ser humildes em nome de Jesus. José, ele não tentou se autopromover, ele apenas permaneceu firme no processo. E quem cuidou da sua promoção foi Deus. Foi uma consequência que aconteceu na vida de José. A exaltação é só para quem suporta o processo. O trono é para aqueles que permanecem. Tem pessoas que vê a gente num dia um pouquinho melhor, saindo comendo lanche e já fica, ó como é fácil, não sei o quê. Mas na hora do poço, na hora da prisão, ninguém vê, ninguém estende a mão, ninguém ajuda. Só na hora dos dias de glória que a galera quer falar. Então, você só vai alcançar o seu trono se você permanecer. Não julga o irmão que está permanecendo e alcançando o trono dele. Talvez o seu trono não seja um cargo ou uma posição de destaque ou algo do tipo. Talvez hoje o seu trono seja o seu casamento restaurado, a sua família unida, um emprego um pouco melhor, ou talvez só você viver em paz. Não sei qual é o seu trono, mas eu acredito que ele exista e eu estou aqui para te falar. O seu trono não vai vir por meio de atalhos. Você vai precisar ser fiel no processo. Então, em nome de Jesus, continue apresentando para o Senhor as suas dores, o que você tem passado, porque o Senhor, ele te vê, ele te ouve, ele te escuta, e no tempo certo, aquele Deus que te viu no poço, te acompanhou na prisão, será o mesmo Deus que te colocará sobre o trono. Amém?
Então, recapitulando tudo. Primeira fase foi o poço, onde não foi o fim, foi só ali o começo do processo de Deus, para que nós possamos ser desenvolvidos. Então, no poço, Deus está querendo forjar algo dentro do nosso coração, forjar algo no nosso caráter. A segunda fase foi a prisão, que é onde Deus quer te revelar. Então, embora a prisão pareça um castigo, esse tempo onde as portas se fecham do nada, isso não é um castigo de Deus. Ele está querendo te revelar, Ele quer ver aí a sua fidelidade no ato de servir, porque isso abre portas para o próximo estágio, que é a terceira fase, o trono. É onde Deus te revela. E Ele é responsável por essa exaltação. Tem a ver com algo da parte do Senhor, com cada um de nós. Amém? Amém. Então vamos concluir. Conclusão. Tá difícil? Continue. Tá doendo? Continue. Porque o poço e a prisão são apenas estágios. O seu destino, irmão, é o palácio. Amém? Amém. Glória a Deus. Não se engane, o processo dói, o silêncio do poço machuca, a injustiça da prisão nos fere. Mas se você parar no meio, você nunca verá a beleza do final do poço, do trono. O poço foi necessário para te desenvolver, a prisão para te revelar, mas o trono é a exaltação de Deus sobre a sua vida. Deus quer te usar, o Senhor quer contar com você. Ele quer que você carregue a glória dele. Mas antes disso, dele te entregar o seu palácio, o seu trono, ele precisa ter certeza que você vai permanecer fiel diante de todos os estágios. Então é nesse momento que Deus nos prova. Se você está no poço, Deus está desenvolvendo você. Se você está na prisão, Deus está revelando você. E se você está no tempo da exaltação, honre a Deus com tudo aquilo que Ele confiou a você. Suporte o processo e viva o propósito. E se prepare, porque o palácio da sua vida está chegando em nome de Jesus. Deus te chamou para viver algo grande e Ele é fiel para cumprir. Amém? Então, se essa palavra fez sentido para você, levanta aí, vamos fazer uma oração, selar tudo que o Senhor falou conosco nessa noite e que a gente possa sair daqui cheios para viver algo novo. As palavras que são ministradas aqui não podem entrar por um ouvido e sair pelo outro. Essas palavras precisam forjar o nosso caráter a uma mudança. Eu não posso permanecer da mesma forma. Se eu estou no poço, eu vou levantar e vou sacudir. Se eu estou na prisão, eu vou entender o porquê. Se eu estou no momento do trono, eu vou exaltar a Deus. É isso. Mas a gente colocar em prática aquilo que o céu está transmitindo para a nossa igreja. Amém?